Olá, galerinha! Sou a professora Samara e vamos a mais um encontro no canal Dr. Júlio de Carvalho com a disciplina de arte. Mas antes de dar início à nossa aula, curte aqui o nosso vídeo, segue o nosso canal e vamos lá! Na nossa aula de hoje, vamos trabalhar linguagens do corpo como tema central, visões sobre o corpo. Desde as primeiras manifestações artísticas, o corpo humano ele tem sido objeto de interesse da arte. No entanto, o olhar que se dirige a esse corpo, ele vai ser diferente de uma época a outra e de uma cultura para outra. E isso vai afetar o resultado dessa representação, de como era representado esse corpo. E nós vamos ter aqui dois períodos, são eles: a Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas, grande influenciadora da Igreja, Uma grande influenciadora era a Igreja, que influenciava a sociedade essa que era hierarquizada, sem mobilidade social, ou seja, se eu era da nobreza, posteriormente os meus netos, bisnetos, tataranetos também seriam da nobreza. Se eu era um servo, posteriormente, consequentemente, os meus netos, bisnetos, tataranetos também seriam servos, porque não havia mobilidade social. E o outro período a ser estudado é o Renascimento. O Renascimento ele é responsável pela transição do medieval para a modernidade no plano cultural. Aqui nós vamos ter aqui um grande avanço econômico, cultural e na ciência. E como era representado o corpo nesses dois períodos? É o que nós vamos descobrir. Como era representado o corpo na Idade Média? Vamos primeiro a ela. A representação do corpo é atrelada às crenças da Igreja. Então, na Idade Média, podemos dizer que a Igreja ela tinha um poder social de orientar os fiéis no caminho da virtude. Então, na visão entre corpo e alma, o corpo ele era visto como um vínculo, como fonte do pecado e deveria ser purificado com sacrifícios. Como assim, professora? Com sacrifícios. Ele deveria fazer jejuns, orações, para quê? Para salvar a alma, porque o corpo por si ele já estava condenado. E a maior parte das artes nesse período da Idade Média eram artes religiosas, porque a igreja ela tinha um grande domínio, era influenciadora. Como vocês já viram, já apareceu aí na telinha de vocês o outro tópico, Na Idade Média não havia a preocupação com o realismo, ou seja, as imagens elas eram desproporcionais se comparadas ao real. E isso vai se dar pelo fato de não poder se apelar à sensualidade. Por quê? Como eu já disse a vocês, o corpo ele era fonte de pecado. Então, se eu representasse ele tal como ele era, eu já estaria apelando à sensualidade e pecando. Porque a igreja acreditava que o corpo ele era fonte do mal e que eu deveria purificar esse corpo para salvar a alma. Então, também não poderia representar esse corpo tal como ele era. E como eram vistos os artistas dessa época? Os artistas dessa época não eram valorizados em sua individualidade e não assinavam as suas obras. Isso. Como também, gente, eles não aprendiam o seu ofício por meio das observações da realidade, mas eles aprendiam com os mestres, e seguiam as mesmas regras que eram ensinadas a eles. Então, ia passando de geração em geração. E isso vai acontecer por não haver a preocupação com o realismo, que é o que eu acabei de dizer a vocês, Que as imagens elas aparecem desproporcionais se nós formos compará-las com o real. Porque os artistas dessa época, eles aprendiam as chamadas regras iconográficas. E o que são essas regras iconográficas? Eram regras a serem seguidas pelos artistas, ou seja, os artistas desses períodos, eles aprendiam o seu ofício com os mestres e seguiam as mesmas regras, como cores, posições das figuras, porque essas cores e essas posições, eles carregavam simbologias, a posição de um braço,
uma cor de pele, uma cor de olho, de roupa, traziam simbologias nessas representações, principalmente representações religiosas. Até hoje, nos dias atuais, as imagens religiosas, né? Cada santo ainda traz esse elemento que o identifica nos dias de hoje. Então, isso é como era visto o corpo no período da Idade Média. Vamos ver agora como era visto o corpo no período do Renascimento. Aqui as regras passam a ser regidas mais pelas coisas do mundo, pela razão e pela ciência. Nós podemos dizer, então, que aqui, nesse período do Renascimento, foi um período de uma época, né, de grande desenvolvimento, tanto econômico, científico e também o artístico, onde as relações, como eu disse a vocês, elas vão passar a ser regidas pelas coisas do mundo, pela razão, pela ciência e menos pelos valores religiosos e espirituais. Ou seja, aqui no Renascimento, a igreja ela vai perder um pouco o seu domínio sobre as artes, né? E vai surgir estudos de proporção do corpo humano. Bom, o homem ele vai ser valorizado pela sua capacidade intelectual aqui nesse período do Renascimento. E o conhecimento dele vai passar a ser entendido como algo a ser aprendido através da observação. Então, ele vai observar a realidade dele para que ele aprimore as suas técnicas, o seu conhecimento. E não somente pelos ensinamentos do passado, como era feito lá na Idade Média. E o artista, professora, dessa época, eles contribuíram para o desenvolvimento das artes e da ciência? Sim, os nossos artistas do período do Renascimento, eles contribuíram para o desenvolvimento das artes e da ciência. Uma das pessoas que mais contribuiu, né, para o desenvolvimento das artes e da ciência foi o artista chamado Leonardo da Vinci. Acho que todo mundo aqui já conhece, né, o responsável pela imagem de Mona Lisa, a pintura. E ele foi um dos grandes responsáveis, né, por essa inovação no meio artístico. Ele projetou grandes inovações que só se tornaram possíveis séculos depois, ele estava séculos à frente. Ele também estudava a anatomia dos corpos, desenhando por observações para conhecer e representar de forma aprofundada o ser humano. Inclusive, ele chegou a dissecar e desenhar cadáveres. Mas para que ele fez isso, professora? Para aprimorar suas técnicas. Então, Leonardo ele dissercou corpos para aprimorar técnicas. Nós temos aqui duas técnicas importantes de Leonardo. Primeiramente, né, o esfumato, que é uma técnica de atenuar as linhas e contorno da imagem, dando-se a impressão de esfumação, de esfumado, criando uma transição suave entre a tonalidade e a pintura, fazendo assim a imagem parecer mais real, né? Então, através dessa técnica, Leonardo deixava a imagem mais real possível. E nós vamos ter também o chiaroscuro, né? Também conhecido como claro e escuro, que é o uso da luz, sombra e os seus contrastes. Essa técnica, né, dá a impressão de dar mais volume às figuras, fazendo com que ela pareça mais real. Então, essas técnicas criadas por Leonardo, né, vão servir para deixar a imagem mais real possível. Técnicas essas que foi criada através da observação. Então, vamos reprisar aqui como era representado o corpo nesses dois períodos. Na Idade Média, o corpo era atrelado às crenças religiosas e era fonte de pecado, né? Não havia essa preocupação com o realismo e os artistas da época não eram valorizados e utilizavam-se de regras iconográficas. Já no Renascimento, nós vamos ter aqui o uso do conhecimento através da observação. Esses estudos vão gerar imagens mais reais, né? E vamos ter aí grandes técnicas que influenciaram o nosso mundo artístico e que influenciam até os dias de hoje, criadas por Leonardo da Vinci, né? Então, chegamos ao fim da nossa aula. Sigam o nosso canal e até a próxima aula.